27 minutos, porque um relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital João Machado revelou um cenário crítico de desabastecimento de insumos e também medicamentos essenciais. A falta de itens como luvas, aventais, álcool, antissépticos e antibióticos de uso hospitalar, entre eles piperaciclina, tazobactam e meropenem, compromete, segundo o relatório, a segurança dos pacientes e dos profissionais. E como medida temporária, essa Comissão de Controle de Infecção recomendou aí o bloqueio técnico dos leitos. Esse relatório já foi enviado à Secretaria de Saúde, datado do dia 14 de agosto, agora de 2025. Minha gente, esse relatório de comunicação da falta de insumos essenciais do hospital recomenda o bloqueio temporário desses leitos, sempre que não houver condições mínimas de segurança e suporte. A medida vai ser registrada formalmente, comunicada à direção técnica e à regulação e notificada à vigilância sanitária quando necessário. Virginia Tchelle, a gente está falando aqui também de, além de um processo estrutural, a gente tem que envolver a linha de frente, que são os profissionais que estão mediando todo esse conflito, que quando a gente fala saúde do nosso estado. E a saúde mental desses profissionais não deve estar nada legal, porque eles estão assim fazendo de tudo um muito, do tudo que está ao seu alcance para tentar mediar as situações dos pacientes que estão ali. Talvez essa decisão de bloquear os leitos seja a mais correta, realmente. Pois é, porque eles, além de tudo que você falou, eles estão expostos aí, tanto os profissionais quanto os pacientes, a riscos aí de infecção hospitalar de alto nível, porque nós estamos falando da falta de antissépticos e antibióticos de uso hospitalar, de luvas, minha gente, de aventais, de álcool, que não tem nessa unidade do João Machado para atender os pacientes internados. E isso é um recorte do João Machado, que hoje é um hospital aí para a realização de cirurgias eletivas e de internação. É como se fosse um escape hoje daqueles pacientes que saem do Valfredo Gurgel e que precisam de internamento. Então, o braço hoje auxiliar do Valfredo é realmente a unidade do João Machado e está vivendo esse drama, esse risco aí que expõe os profissionais e também os pacientes com o risco aí de infecções em altíssimo grau. Ontem eu tive a oportunidade de ir ao Hospital Valfredo Gurgel. E numa conversa que a gente teve por lá, inclusive com o diretor, e ele não escondia isso de ninguém, o diretor Geraldo Neto, ele dizia das dificuldades. Eu dizia assim, o senhor está matando um leão todo dia. Ele disse, se fosse um leão, estava muito bom. Aqui, todos os dias, nós matamos, né, como a gente costuma dizer, um leão, ele se mata numa UBS. No Hospital Valfredo Gurgel, a luta é muito maior. E ele falava das estratégias que ele está usando para buscar, minha gente, roupa para os pacientes internados. Hoje, o próprio Valfredo Gurgel está fazendo uma campanha junto aos conselhos, junto a outras entidades ligadas à saúde, e está comprando tecido em Pernambuco, no comércio de Recife, para trazer para cá e mandar costurar batas para os pacientes, porque essa unidade hospitalar não dispõe de roupa para receber aí essas pessoas que dão entrada no maior hospital do estado. Então, eu estou trazendo o exemplo desse mutirão que está sendo passado com o pires na mão pelo próprio diretor do Hospital Geraldo Neto, para vocês medirem por aí a situação da saúde pública no Rio Grande do Norte. Ele está pedindo uma cotinha, está pedindo ajuda para ir comprar tecido, e eu não duvido que ele esteja indo no carro dele lá para Recife comprar um tecido que, segundo ele, justifica porque é 50% mais barato, e trazer ali para a unidade para fazer roupas para os pacientes que estão internados na maior unidade de saúde. Então, por aí, vocês já tiram o retrato da saúde pública aqui do estado do Rio Grande do Norte. Situação dificílima, a unidade hoje do João Machado está com essa recomendação. Agora, o estado atendendo essa recomendação aí da Comissão de Controle de Infecção do hospital, Lice, vai ser um problemaço, porque vão ser leitos fechados, e para onde irão aí os pacientes que precisarem de internação hoje na rede pública estadual? Você estaria fechando aí pelo menos de 10 a 15 leitos no João Machado. Virginia, quero responder seu questionamento, porque eu também tenho mais duas informações que envolvem o Valfredo Gurgel, mas antes, você que está nos ouvindo pela 93.5 FM, vai ficar com a nossa vitrine de oportunidades. A gente vai seguir falando aqui na nossa transmissão no YouTube /Jovem Pan News Natal sobre a crise na saúde do estado e também um protesto que está previsto aí dos servidores do município com relação à privatização das UPAs. A gente volta já já, 8h32. Repita. 8 horas e 32 minutos. Muito bem, Virginia, sobre essa questão do Valfredo Gurgel, eu tenho uma informação de que está sendo feito um abaixo-assinado dos médicos e também das chefias
que são responsáveis ali pelas cirurgias no Valfredo Gugel, para que seja normalizado essa parte estrutural e também de abastecimento dos insumos no Hospital Valfredo Gugel. Por quê? Porque há relatos de muitos servidores das condições insalubres que esses servidores e os próprios pacientes estão sendo expostos. Gente, são salas de cirurgias que o cimento é exposto. São salas de cirurgias que não tem um equipo, uma coisa básica para fazer. Isso expõe, além do trabalho dos próprios médicos, o próprio paciente. O risco para o paciente. Gente, o paciente sai lá, entra com uma infecção e às vezes ele sai pior. Isso compromete a vida dele também. Então a gente está lidando com uma situação muito grave, Virgínia. Lícia, agora com todo o respeito a essa estratégia que os médicos e os profissionais da saúde pensam em fazer e startar esse abaixo-assinado, mas, meus senhores e senhoras, sabe de que isso vai adiantar? De absolutamente nada. Vai ser mais um papel que vai chegar lá cheio de assinaturas, porque quanto mais papel tiver, mais assinatura vai ser coletada, porque ninguém concorda com essa situação, mas infelizmente não vai ser isso que vai startar qualquer mudança dentro da unidade de saúde. É como disse o diretor, eles estão matando ali, eles estão tirando daqui para colocar ali sem nenhum tipo de perspectiva da situação ser normalizada nem por 30 minutos, imagine por 24 horas. Então fazer esse abaixo-assinado talvez não seja a melhor estratégia para se tentar reverter esse quadro que toma hoje. Mas mostra uma união, acho que mostra uma tentativa também de que, olha, a gente não quer continuar nessa situação. Imagina o paciente, gente. O paciente que sofre um acidente deve número e grau. Deve ir na mente, meu Deus, eu tô indo pro Valfredo. É um desespero. Eu dizia ontem para uma amiga aí, vamos ter muito cuidado pra gente, Deus me livre da gente precisar de um atendimento. E não é sobre os médicos que estão trabalhando lá, gente, é sobre a estrutura que vai se encontrar lá, entendeu? Porque existem médicos muito bons que trabalham no Valfredo Gugel, mas sinceramente, a situação que tá, o Carlos Coelho tá falando aqui, tem que fechar a bodega, é quase isso, gente. Se não tem estrutura, se não tem insumo para funcionar, fecha. Porque a gente tá vendo uma governadora também omissa. A governadora não fala nada, Virgínia, sobre isso. Olha, é um absurdo. Nem sobre isso e nenhum outro problema que traga algum tipo de incômodo para a imagem, para o posicionamento dela. A gente só vê a governadora Fátima Bezerra nas redes sociais para tratar de pautas positivas, quando elas existem. Ontem a gente assistiu ela muito feliz, e aí a gente até respalda aí todo aquele momento importante que foi a chegada das águas do São Francisco. Mas se tiver algum outro assunto que comprometa aí a imagem que ela tenta passar nas redes sociais, ela deixa de se comunicar, ela coloca alguns porta-vozes quando coloca para dar algumas explicações. Mas a crise da saúde, ela ganha cada dia um novo capítulo, ela fica cada dia mais difícil, fica incontrolável. Aqueles remédios e os insumos que o secretário Alexandre Mota pediu emprestado no final de semana passado para abrir os leitos lá do Hospital Maria Alice Fernandes, aqueles insumos já estão acabando. E aí, vai fazer o quê? Daqui a pouco vai ter outra denúncia, porque a situação do Maria Alice só foi exposta quando a diretora teve coragem de sentar e abrir a boca e falar da situação que estava. Tem que ir a Brasília, tem que bater na porta do Ministério da Saúde, tem que arrumar alguma situação, gente, não pode continuar desse jeito. A própria governadora já poderia ter chamado para ser uma aliada dela nesse momento o ministro Alexandre Padilha. É um ministro ligado a ela, porque tem origens dentro do Partido dos Trabalhadores, é um ministro que tem uma função política dentro do governo e que poderia, de alguma forma, socorrer o Ministério da Saúde, socorrer algumas unidades de saúde que estão colapsando aqui no estado. Eu coloco na fila o Valfredo Gugel e agora a gente coloca o João Machado, que está sem álcool e sem luvas para os pacientes realizarem procedimentos com segurança. Quem está entrando no João Machado corre o risco de sair com uma infecção hospitalar diante do que foi denunciado por esse relatório. A gente está acostumada a trazer notícias ruins sobre a saúde, mas eu concordo até com o que eu tenho conversado com alguns médicos sobre essa situação no Valfredo e em outros hospitais, e eles concordam que é o pior momento talvez na história da saúde aqui no estado, e a gente está vendo um ministro, uma governadora omissos com relação a isso, e a gente não tem como não se indignar, não ficar triste pelas famílias que estão lá, enfim. E a gente nunca perca esse poder da gente se indignar, porque se na hora em que a gente se conformar, a gente que eu digo não somos nós comunicadores, jornalistas, nós que estamos aqui
trazendo essas informações. Nós, que eu digo, é você que está nos ouvindo. Pois Nunca Virgínia, perca a sua capacidade de se indignar diante desses problemas, porque é a única arma que a gente tem, e aí isso vai ter reflexos diante da nossa força enquanto cidadão para mostrar a nossa insatisfação. a gente já está de volta pela 93.